Assista agora, podcast Tema Livre. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindos de volta, estamos aqui pelo canal 7 TV Rio Preto com mais um podcast, o nosso Tema Livre. Programa esse exibido através do canal 7 TV Rio Preto e também nas principais plataformas digitais e streaming. É isso aí, a nossa grande audiência, celebrando hoje mais uma convidada. Eu recebo nesta oportunidade a Josiane Santana, que é CEO da Clínica Inclusiva Rio Preto, ela que é uma terapeuta ocupacional, com larga experiência no âmbito em que atua e que trará para a gente hoje informações muito importantes. A gente vai falar muito mais especificamente sobre a evolução e o crescimento de casos de autismo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo também, não, Josiane? Bem-vinda, portanto, aqui ao nosso programa. Obrigada, Roque. Um prazer voltar a ter esse contato com você, com o seu público, e estamos aqui para contribuir. Muito obrigado, muito obrigado. Josiane, os casos têm tido um crescimento exponencial muito grande, não é? E a gente fica preocupado, porque quando a gente fala na questão do autismo, a gente fala num quadro psiquiátrico que acomete hoje famílias em todo o mundo e que tem diversas implicações do ponto de vista organizacional da família, do ponto de vista social, da saúde mental, não é? E outros tantos. Eu começo essa nossa conversa te perguntando o seguinte: a que se deve esse crescimento? Existe um fato específico que corrobore para isso? Então, Roque, eu fico questionando pela minha trajetória profissional, eu vejo assim, eu não sei se houve um aumento de casos ou se agora estão sendo diagnosticados os casos, né? No início da minha carreira, eu via muito assim, hipótese diagnóstica em aberto, hipótese diagnóstica em aberto. Não eram pessoas classificadas dentro da síndrome de Down, da paralisia cerebral, da síndrome genética rara, né? Mas ficava aquela criança que tinha algumas questões comportamentais, algumas questões motoras, e os neurologistas, a equipe multidisciplinar não dava um determinado diagnóstico, né? E hoje eu vejo que muitas dessas crianças que eu tratei lá atrás têm características do espectro autista que talvez não foram diagnosticadas como tal, porque há uma comorbidade associada ao autista, né? Então, às vezes, a comorbidade ela realçava mais do que a característica comportamental e ficava com várias situações ali não identificadas e não nomeadas. E hoje o autista é classificado como suporte 1, 2 e 3. Então, de acordo com os níveis de suporte. E isso meio que fez com que a equipe, né, que estudou, que trabalha, que identifica, tivesse mais amplitude, de acordo com a DSM, de classificação. Então, eu fico ainda na questão, está havendo mais diagnósticos, porque estamos tendo mais conteúdos para isso, ou está havendo aumento do número de casos? De qualquer forma, o aumento do número de casos é evidente, 1 para 36 nos Estados Unidos, e a gente ainda não sabe como que vai ser a classificação no Brasil, já é um número que indica que houve uma crescente. Estou falando de 20 anos atrás para agora. Né? Então, assim, não é só uma questão de diagnóstico. Agora, o que está levando ao aumento do número de casos e o que está levando à disseminação disso, ainda não se sabe, não existe uma causa específica, né? Então, é uma questão que a gente vai ter que lidar sem saber o que está levando a isso por enquanto. A atuação mesmo hoje é como agir perante a pessoa diagnosticada, como agir perante o comportamento e as questões sociais que isso vai implicar, né? Nas questões familiares, nas questões sociais futuras, serão adultos no mercado de trabalho, como que nós vamos reagir a isso? Nós, profissionais da área de saúde, nós da sociedade, não é só da área de saúde, porque implica um todo, né? Como que a gente vai incluir? Como que a gente vai trabalhar isso? Muito bem.
Talvez a grande dificuldade seja exatamente aquela que está relacionada ao preconceito e à desinformação. Né? Eu acho que é aí que a gente esbarra no grande entrave quando a gente vai avaliar uma questão como essa. Por exemplo, os dados recentes divulgados pelos Estados Unidos, a gente fala em 36-1. Isso. Tem um dado lá de 2000, do ano 2000, de 150, 160, alguma coisa assim, para 1. Quer dizer, de lá para cá houve um crescimento exponencial muito grande. Aí você coloca a questão da subnotificação de casos, né? Quer dizer, isso não era tão levado a sério naquele período? Existia uma deficiência em se ter um diagnóstico diferencial do problema do autismo, e hoje isso melhorou? É exatamente isso? Exatamente. Eu creio nisso, porque pelos estudos, pelo que eu acompanhei, a DSM ela trouxe muito, né, essa classificação agora. Então ampliou o leque de pessoas que estão sendo identificadas como autismo, porque não tem mais a síndrome de Asperger, por exemplo, que é uma pessoa que antigamente era caracterizada com um hiperfoco, vamos dizer assim, ou com uma habilidade muito voltada para determinada área e dificuldades relacionadas a outras. Então, ela não era caracterizada como autista 1, por exemplo, ela era caracterizada como Asperger. Né? E hoje a gente nem usa mais esse termo. Então, evoluiu cientificamente, vamos dizer assim, clinicamente houve uma evolução de identificação. E essa evolução está fazendo com que a gente tenha acessos a conhecimentos, cursos específicos, análise comportamental. O terapeuta ocupacional vem trabalhando concomitantemente a essas pessoas para as atividades de vida diária, para a inserção social, para as questões sensoriais, dentro da integração sensorial, né? Então, estão existindo mais analistas do comportamento, está havendo uma movimentação até de escolas em compreender e atuar com isso. Mas a desinformação ainda é muito grande e aí leva, logicamente, ao preconceito. Não se ama aquilo que não se conhece. Exatamente. É por isso que a gente faz questão de trazer para esse modelo de abordagem aqui para o nosso podcast esse tipo de interação que seguramente muito contribui para que as famílias, né, as pessoas vivamente interessadas nessa questão possam ter aí uma pauta compreensiva daquilo que é o fato, né? A gente está falando aqui sobre o espectro autista. Geralmente, Josiane, me parece na própria literatura de que o autismo ele cursa com outras comorbidades, né? Não é que a pessoa tenha só o autismo. A pessoa pode ter o autismo, mas convive com um quadro de depressão, convive com um quadro de ansiedade, pode ter acoplado ali um déficit de atenção, enfim, é tudo muito complexo, não é? Sim, eu acho que isso é que traz o preconceito e a desinformação. Então, dentro da clínica, eu escuto muitas mães falando assim, mas eu falei que ele era autista, né? E a pessoa falou que eu estava mentindo, porque ele não tem característica, ele não tem uma cara de autista. Autista não tem mesmo uma coisa que ela traz fisicamente, que ela demonstra que ela é autista, mas ela é autista. Então, atualmente tem até um número de diagnósticos de pessoas adultas que estão sendo diagnosticadas porque está levando o filho no neurologista e o neuro, na hora da consulta, já identifica que o pai é autista ou que a mãe é autista, né? Mas que socialmente ela se integrou de alguma forma. Mas ela houve uma segregação que só ela sabe tudo que ela fez para se adequar e adaptar a essa sociedade. Deixa eu complementar esse nosso bate-papo. E eu acho que nessa linha de pensamento que a gente está desenvolvendo aqui, é interessante observar que a gente falou com relação ao preconceito, né? De que pessoas com comportamento autista, pessoas que desenvolveram o autismo em fases diferentes, em graduações diferentes, não é isso, Josiane? Sim. Que você está colocando para a gente, não são pessoas incompetentes, não são pessoas incapazes, né? De lutar, de sobreviver, de alcançar objetivos, né? E talvez esse seja um rótulo muito negativo que também precise ser devidamente desmistificado, não é isso? Não são nem anjos, né? Como algumas pessoas querem denominar, não são especiais, poderes especiais, nada disso. Né? São seres humanos que agem de forma diferente, que entendem as coisas diferentes. Mas eu sou totalmente diferente de você, ninguém é igual. Né? Então, assim, eu tenho habilidades que você não tem, você tem habilidades que eu não tenho, a sociedade toda é assim. Então, como que a gente vai encarar isso? É claro que algumas dessas
crianças atualmente diagnosticadas, elas têm alguns comportamentos que são difíceis de serem adequados socialmente, na questão verbal, na questão de questões sensoriais, né, comprometimento muito maior e tal, mas aí depende do nível de suporte. O profissional, a família vai ter que entender esse nível de suporte, não é só o profissional, a família também, né? Por quê? Porque essa criança ela vai ser inserida dentro do contexto familiar, dentro do contexto social. A sociedade tem que entender. Há um julgamento muito grande de uma criança que está numa crise sensorial, que aparentemente parece uma birra, né? E que se você for ver as crianças de 1980 e poucos apanhavam por isso, e o pai que não fazia isso é que estava inadequado. E hoje não apanha, porque a gente, graças a Deus, tem lei para que isso não ocorra, né? Teoricamente não deveria apanhar. Mas a sociedade vê aquilo num shopping, numa fila, num momento em que a criança se desorganizou, como uma birra e falta de pulso familiar. É porque é mimado, é porque a mãe não coloca limite, ou o pai não coloca, é porque são filhos de pais separados. E aí vem tantos outros julgamentos em cima dessa família, sendo que, na verdade, é um comportamento típico da característica do autista, né? Que não tem ainda uma condição de verbalizar, de interagir, de falar o que ele está sentindo. Às vezes o ar-condicionado está muito forte para ele. E aquilo traz com que ele se desequilibre totalmente, né? Ou uma questão comportamental anterior ao processo de crise, processo de birra. E aí quem vê do lado de fora tem o julgamento. Muito bem. Josiane, vamos entrar aqui na questão familiar, dos pais mais especialmente, quando recebem o diagnóstico de autismo para o filho, para a filha, enfim. A gente sabe que deve ser uma pancada muito grande, né? Sim. Você receber esse diagnóstico não é nada fácil se lidar com isso emocionalmente falando, né? E eu vejo até que possa haver nesse comunicado, após o recebimento dessa informação, um estado de negação dos pais, né? Porque é difícil você ter uma estrutura emocional para compreender e lidar com isso logo a partir do instante em que você recebe essa informação. Que visão você tem a esse respeito e como é que é lidar com isso na sua área laboral? Tá. Eu vejo dois grupos, vamos dizer assim, didaticamente, tá? Lógico, existe N fatores, mas dois grupos. Existe um grupo de mães e família que já identifica no primeiro momento que aquela criança tem características autistas e ela leva constantemente em médicos e tenta achar o diagnóstico e a pessoa fala que não, que é da cabeça da mãe. Então, a mãe fica naquele período assim, será que é mesmo? Será que eu que não estou rotulando? Será que eu que não estou fazendo? Aí ela quer acreditar que não é, mas lá dentro, internamente, ela percebe que aquela criança não mantém um contato ocular, que aquela criança chama pelo nome e ela não olha. Então, ela sabe, né? Às vezes ela tem um outro filho que desenvolveu diferente, um conhecimento de outra criança, ela começa a comparar, a mãe inquieta, é a primeira pessoa que é um termômetro. E tem aquelas pessoas que há uma negação muito grande, né? Então, assim, nós da equipe, a gente mostra, evidencia, coloca em dados e a pessoa não quer aquele diagnóstico, né? E aí ela acha um que fala que não é, aí ela, não é, tá vendo? E ali compromete todo o desenvolvimento daquela criança, né? Daquela pessoa. Então, existem esses dois fatores, né, que eu divido em dois grandes grupos, que faz com que o tratamento seja adiado, vamos dizer assim. Porque ou ela não recebe o diagnóstico e ela quer o diagnóstico justamente para poder intervir de forma rápida e ter maior sucesso, ou ela recebe e não leva. Não leva porque não acredita, ela fica peregrinando de médicos em médicos e equipes em equipes para ouvir algo diferente, né? E aí todos os dois são fatores que contribuem para a não evolução daquela criança. Lógico, existem outros fatores, mas esse fator é o fator principal, porque é a porta de entrada, é onde a criança ou o adolescente ou até o adulto chega até nós, né? Então, quanto antes esse diagnóstico for feito de forma correta, coerente, pautada cientificamente, melhor é para aquela pessoa, né? Mas isso, lógico, que envolve fatores emocionais, ambientais, preconceitos, que também não cabe à equipe de área de saúde, nem nenhum ser humano questionar ou criticar como que a família vai receber, né, esse diagnóstico ou a falta desse diagnóstico.
Josiane, vamos fazer assim, vou chamar aqui um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, retomando com esse tema aqui pelo canal 7 TV Rio Preto. Esse conteúdo também disponível em todas as plataformas de streaming e digitais. E hoje com a Josiane Santana, a CEO da Clínica Inclusiva aqui em São José do Rio Preto, e a gente está falando sobre a evolução dos casos de autismo em todo o mundo. Retomamos, daqui a pouco o Tema Livre volta já. A TV Rio Preto está presente nos principais aplicativos de Box TV e também nas plataformas digitais. iPlay, Twitch, TV Brasil ao vivo, Soul TV, Roku TV, NX TV, Mubi TV, CX TV e Amazon Fire TV. TV Rio Preto, a imagem da cidade. Muito bem, já estamos de volta. Esse é o podcast Tema Livre pelo canal 7 TV Rio Preto, desde 1996. Uma grande referência no colunismo social, com programas de qualidade para você. E o nosso podcast aqui recebendo hoje a Josiane Santana, a CEO da Clínica Inclusiva Rio Preto. O assunto é muito importante. Nós estamos falando sobre a evolução dos casos de autismo em todo o mundo. E é por isso que nós trouxemos aqui uma especialista, né, nessa questão laboral, no cuidado com os autistas, sejam eles, né, pequeninos, sejam eles adultos, sejam eles os chamados pacientes geriátricos até. Né? Até. Isso, que são cuidados com muito desvelo, com muito carinho, com as técnicas mais avançadas que nós temos ali na Clínica Inclusiva Rio Preto, que contribui enormemente para equacionar um pouquinho essa questão que muito nos preocupa. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora nesse segundo módulo, Josiane. E eu quero saber o trabalho da Clínica Inclusiva, né, especificamente nessa área, como tem sido ele, quais são os resultados, porque a gente sabe que você tem um grande referencial nessa área de atuação, né? E ninguém melhor do que você para poder elucidar para a gente o que envolve esse trabalho através da Clínica Inclusiva e a dinâmica, né, diária que vocês adotam ali para acolher esses pacientes. Então, Roque, a Clínica Inclusiva ela está em São José do Rio Preto desde 2008. Né? A gente começou com a unidade 1, onde a gente atende várias necessidades, né? Chama Inclusiva por isso, porque o objetivo sempre foi a inclusão. Né? Então, a gente tem aí uma trajetória que a gente veio se readequando às necessidades da sociedade, às necessidades dos pacientes. Atualmente, devido ao número de diagnóstico de autista, a gente também está se readequando a técnicas, equipe, materiais, para proporcionar esse desenvolvimento da criança, do adulto autista. Nós temos casos de adulto autista dentro da clínica. Eu mesma atendo porque eu não tenho essa questão do limite de idade, eu vejo a necessidade daquela pessoa, o que ela precisa e como que a clínica pode oferecer um serviço. Nós utilizamos muita teoria embasada em evidências, né? Então, nosso tratamento é norteado por isso. E aí a gente conta com uma equipe multidisciplinar que tem um enfoque voltado para a demanda daquela pessoa. E utiliza de técnicas também. Então, a gente tem a análise do comportamento, que é o que mais dá resultado. Dentro da terapia ocupacional, a gente tem a integração sensorial, que eu tenho a formação internacional, e a gente olha para aquela demanda daquela criança, daquele paciente, de forma generalizada, né? E individualizada ao mesmo tempo, porque cada pessoa tem uma característica comportamental, cada pessoa tem uma questão sensorial e é abordado do ponto de vista e de necessidade daquela família e daquela criança. Então, é um tratamento personalizado, né, que envolve a teoria baseada em evidências. Então, a gente sempre vai pelo cunho da evidência científica. O que é o mais importante, né? Quer dizer, nunca se pode abrir mão da ciência, né? O que a ciência assevera, o que a ciência diz, o que a ciência tem como caminho, como meta e como definições, isso é uma questão que a gente pode chamar até daquela
situação sine qua non, não se discute, né? Não se discute, contra fatos, não há argumentos. Se é ciência, né, a gente aceita, né, sem resistência. A questão familiar deve ser uma das mais importantes, né? Porque se não houver acolhimento familiar, quer dizer, você inviabiliza todo um trabalho, né? Então a gente fica imaginando o modo com que essas famílias devem ser trabalhadas, né? Como é que a clínica inclusiva atua nesse sentido, Josiane? Eu falo muito com a equipe, né, que a gente tem que ter um olhar empático e ter empatia. Hoje em dia a gente fala muito de empatia, mas poucas atitudes são empáticas de verdade, né? Porque às vezes a pessoa ela é empática, mas ela não é solidária. É muito verbo e pouca ação, né? Acho que a empatia é se colocar no lugar, né? Entender o ponto de vista do outro. Agora, se você ser solidário, sair da sua zona de conforto para se solidarizar e fazer algo para aquela pessoa, aí é outra questão. Então, às vezes o profissional é empático, mas ele não é solidário. E a gente tem também que pensar em agir, não só ser empático. Né? Empático, olhar e falar, nossa, eu entendo, mas o que você faz com o que você entende? O que você pode entregar para aquela pessoa? E aí é individual de cada um, né? Cada pessoa, cada ser humano tem a sua forma de pensar em relação a isso, mas dentro da clínica eu procuro profissionais, que está cada vez mais raro no mercado, mas eu procuro profissionais que tenham disponibilidade, que tenham humanismo e que tenham um cunho científico. Né? Hoje a gente tem um grande número de pessoas a serem tratadas e um pequeno número de profissionais para fazer esse tratamento. É uma questão mundial. O Brasil está passando pelo maior déficit de profissionais no mercado. Né? Então, hoje, a Inclusiva, né, principalmente com o canal que eu criei, Mamãe Inclusiva, eu converso com mães do Brasil inteiro. Né? Não importa para mim se aquela criança entra na clínica, se aquela mãe é paciente da clínica. Se eu posso levar informação, eu vou levar informação. Se eu posso responder questões, eu vou responder questões. E eu faço isso através da minha rede social, né, em momentos alternativos, assim, às vezes em final de semana, às vezes em algum contexto que a mãe me chama no período noturno. Já teve casos de mães me chamar na madrugada, ver que eu estava online, me chamar e falar assim, tá tendo uma crise, o que eu faço, não quer dormir. Então, assim, tem vários contextos que a gente pode agir, não só dentro do contexto clínico, e profissionais excelentes no mercado que podem contribuir. Né? E isso é um trabalho social, é um trabalho que envolve saúde pública. Né? Na pandemia a gente viu aí um grande número de pessoas sendo solidárias, por quê? Porque atingiu a todos. Agora está atingindo 1 a cada 36 nos Estados Unidos. Então não é comigo? Como não é comigo? Né? A minha criança que frequenta a escola fatalmente vai ter um amigo autista, né? Vai ter uma criança com uma dificuldade sensorial. Né? Então o que isso implica socialmente? O que uma mãe pode trazer para outra de conhecimento? O que um profissional pode levar para a sociedade? O que a gente pode resgatar aí e minimizar esses impactos? Né? A gente às vezes vê dentro das próprias famílias que estão passando por isso, julgamentos entre famílias, julgamentos entre profissionais que nada contribui para a evolução da saúde coletiva. Né? É uma questão de saúde coletiva. Fatalmente a gente vai conviver com pessoas autistas. Se a gente já não está convivendo com autistas não identificados. Né? Então, há casos agora até de artistas sendo identificados como autistas e que eu acho que isso vai trazer, sim, um levantamento de questões a serem trabalhadas e de realmente ação. Não só a teoria, não só o que é adequado, mas como reagir diante disso. Como agir como mãe de uma criança que tem um desenvolvimento típico com uma criança que tem um desenvolvimento e alterações comportamentais. Então, a gente tem que estar aí aberto a entender cada vez mais sobre o assunto, desmistificar o preconceito e atuar. Aí a gente está falando de uma coisa que se sobressai a tudo, né? Naturalmente que isso nos remete à humanização, né? Quer dizer, todo bom profissional que ama aquilo que faz, que busca a excelência no âmbito da sua atividade e que tem uma atuação humanizada, ele é altamente diferenciado, né? E quando a gente fala em humanização, isso se aplica muito à Clínica Inclusiva Rio Preto, que tem um trabalho profissional, mas tem um trabalho, sobretudo, também muito humanizado. São quantas unidades hoje aqui em Rio Preto, Josiane? Então, Roque, nós estamos com 3 unidades.
né? A primeira unidade a gente continua no formato de atender o público idoso, de atender a prevenção e reabilitação de área física, cognitiva também, né? Temos a piscina, hidroginástica, hidroterapia, continuamos naquele mesmo formato que você conhece há muitos anos, né? A 2, hoje, a gente trabalha mais a questão do ABA, da análise do comportamento aplicada, e da terapia ocupacional com integração sensorial. A 3, a gente tem a questão do Pedia Suite, voltada mais para a reabilitação física, e temos a sala IUP, que é uma sala 6D, né, que foi a primeira sala a ser implantada no interior paulista. A gente trouxe a sala para cá, e essa sala, ela é, como o próprio nome diz, 6D, né? Então a gente tem uma alta tecnologia dentro dela, que ela traz questões visuais, auditivas, sinestésicas, né? Que envolve todo o tratamento da criança autista ou com alguém que tem alteração de integração sensorial. Então é isso, Clínica Inclusiva Rio Preto trazendo modernidade, trazendo inovação, avanço permanente, né, na sua atuação de mercado, tendo a liderança da Josiane Santana, essa CEO que é um grande referencial nessa área para São José do Rio Preto, para a nossa região, para todo o Brasil também, né? Com 3 unidades aí no rodapé do seu televisor, né? Para as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais, todas as informações compiladas para você poder se direcionar. E é isso, quando o assunto for uma clínica de inclusão, né? Uma clínica que abraça, que cuida convenientemente dos seus pacientes de maneira personalizada, individualizada, então a gente pode indicar com maior louvor, com maior entusiasmo a Clínica Inclusiva Rio Preto. Hoje a minha convidada foi a Josiane Santana, que veio falar sobre o avanço, né, e um avanço vertiginoso dos casos de autismo no Brasil e no mundo. Eu acho que essa entrevista muito enriqueceu aqui as pessoas que nos acompanham e nós vamos precisar de outras etapas para poder dar continuidade a esse assunto e levar muito mais conteúdo de qualidade aos nossos telespectadores e às pessoas que nos acompanham também pela rede social. Josiane, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Roque. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. A gente já é parceiro aí, né? A gente já discutiu vários assuntos importantes e estamos aí disponíveis, tanto nas redes sociais quanto dentro da clínica e um outro podcast para a gente conversar a respeito dos temas mais relevantes aí. Vai ser obrigada. Um prazer. Até a próxima. Até a próxima.